Muito boa tarde, agora sou eu, Pedro Ferreira, que vou intrometer-me aqui entre a programação normal do Diogo e do Lino Inocêncio para falar com o nosso próximo convidado nestas emissões especiais. É um convidado de peso, metaforicamente falando, não verdadeiramente falando. Estamos a falar de Paulo Vitorino Fontes, é professor universitário, já foi diretor regional em governos da região autónoma dos Açores e tem dedicado a sua vida a estudar e a analisar e a observar um conjunto de problemáticas que infelizmente em ilhas tão bonitas acabam por acontecer entre todos nós. Professor, muito obrigado desde já por esta disponibilidade pronta nesta passagem pela terceira. O Paulo é um jorgense radicado em São Miguel há muitos anos, dá lá aulas na Universidade dos Açores e vamos começar ainda, antes de falar de coisas sérias, saber como é que está a correr aí a festa. Primeiro quero agradecer o convite, Pedro Ferreira, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Clube de Angra. Nunca tinha estado numa rádio histórica com um grande património aqui e serviço prestado à região, e é uma honra estar aqui. Vim cá por causa das festas, exclusivamente. Exclusivamente para a festa. Esta festa já há alguns anos que venho, gosto muito, tenho família cá, tenho pessoas amigas. Somos todos primos, não é? Temos primos em todo o lado. Tenho vários aqui. E realmente eu acho que ninguém faz a festa como os texeirenses e estes texeirenses. Por isso nós também, cada vez vejo mais pessoas das outras ilhas cá a virem à festa. É verdade. Eu acho que está-se a tornar uma festa da região quase, né? Pelo menos a nível dos festejos de São João, acho que é uma festa muito bonita. A Angra sempre soube receber muito bem as pessoas, eu tenho essa ideia. Eu tive cá a estudar em 90s, no seminário episcopal na altura, e achei que a Angra era uma cidade muito aberta, muito cosmopolita, tinha uma vida cultural, recreativa muito interessante na altura. Depois fui para São Miguel e achei que São Miguel não tinha esse tipo de oferta cultural que a Angra tinha na década de 90. Hoje as coisas já não estão bem assim. Ponta Delgada também cresceu muito, evolui muito, mas a Angra continua a ter uma forma de receber, uma abertura ao mundo que eu acho que é histórica. Há diferenças sob esse ponto de vista na forma como as pessoas se organizam em sociedade. Dir-se-á, e corrijo-me se estiver enganado, ou se não for essa a tua opinião, obviamente partilha connosco, mas dir-se-á que Ponta Delgada funciona mais por clubes, digamos, de uma certa elite, e que Angra é mais aberta, é mais, quase utilizando uma linguagem que também diz muito à terceira, é mais liberal. Eu julgo que sim, eu penso que sim, e a história diz-nos isso. Acho que a tua hipótese está certíssima. Primeiro é preciso uma nota, uma ressalva. Todas as sociedades têm elites. Sim. A Angra também tem, e também teve. E historicamente teve. A Angra era uma cidade de elites culturais, pensantes. E religiosas, temos aqui a sede da Diocese, etc. Mas há maior igualdade e maior proximidade entre as pessoas e entre as classes sociais do que em Ponta Delgada. São Miguel foi a ilha, digamos, em que teve maior feudalismo, uma divisão das terras mais desequilibrada. Eu acho que Angra tem uma outra história cultural, a própria história, por exemplo, dos bailinhos do Carnaval e das marchas das São Joaninas, que são histórias diferentes, mas para aquilo que eu já me apercebi, são histórias populares, começaram no povo, começaram na rua até, nem sequer era nos salões. Certo. Ou seja, a Angra tem uma dinâmica popular e ainda hoje se vê as marchas. Tem todas as pessoas, todas as classes sociais, toda a gente se envolve, e eu acho que isso é algo muito bom e é uma marca da Angra, pelo menos já há 500 para 600 anos. E tradicionalmente os miquelenses adoram a terceira, não é? Começaram a vir cá com os coriscos na altura e agora cada vez querem vir mais, não é? É verdade, este ano já tínhamos Ribeira Grande, Rabo de Peixe, Arrifes, penso que 4 pelo menos. 4 ou 5. São marchas. São Brás ontem. É verdade, e São Brás, exatamente, também dos lados da Ribeira Grande. Paulo, tu és um rapaz modesto, de uma família modesta de São Jorge, que de repente faz um percurso académico muito interessante e tens um currículo hoje em dia extraordinário. Queres falar-me um bocadinho do teu percurso? Muito obrigado. Pois, o meu pai é agricultor, lavrador, a minha mãe doméstica, depois fui cabeleireira, quer dizer, sou do povo, digamos assim. Fui o único irmão que estudei, os outros ficaram em São Jorge, estão nas vacas, digamos assim, como a gente dizia na altura. Na altura não era fácil de estudar, tive que sair com 15 anos de São Jorge. Na altura só tínhamos até o 9º ano nas ilhas pequenas. E vim para aqui, para a terceira. Seminário porquê? Era uma vocação ou porque era aquilo que te poderia encaminhar para outros? Na altura eu pensei talvez na hipótese de ser padre.
pensei nisso, eu e mais alguns colegas, éramos vários de São Jorge, viemos na altura, 3 ou 4, vários, porque o seminário nunca teve muitos alunos, né? Mas depois eu vi que não era a minha vocação, não era a minha vocação principal. E hoje acho que reencontrei a minha vocação, falando de vocação, ser professor. Porque tive 20 anos depois, como sociólogo, a trabalhar na intervenção social, na Associação Novo Dia, em São Miguel, com pessoas sem abrigo, etc. E agora estou numa nova fase. Doutorei-me, fiz mestrado, licenciatura e mestrado em Sociologia, depois fiz doutoramento em Ciência Política, em Évora, e a partir daí ganhei um gosto pela pedagogia, por ensinar e também por investigar, publicar. Tenho feito algumas publicações científicas e um currículo relativamente desenvolvido. Hoje, para ser professor, temos que fazer um grande currículo e um grande percurso de investigação. E acho que estou reencontrado com a minha vocação. Entretanto, tive uma experiência no governo, cerca de 1 ano, como diretor regional da Solidariedade Social, do governo ainda de Vasco Cordeiro, do governo do PS, como independente na altura. Gostei muito do desafio e acho que nós, a nível da segurança social, somos uma região especial. Nós temos uma boa cobertura de valências ao nível do território, temos uma boa rede de parcerias, com muito trabalho que se tem feito das organizações, não é só do governo, o governo também tem tido essa capacidade de apoiar, mas acho que para 9 ilhas dispersas há áreas de governação que são difíceis, como a saúde, vejamos o caso da saúde, está as ilhas todas, o caso da solidariedade social também, e acho que foi uma experiência muito enriquecedora, permitiu-me conhecer as ilhas todas, conhecer as valências, da área dos idosos, das crianças, etc. E conhecer melhor esta realidade. Então vamos tentar perceber, havendo toda esta rede de valências, todos estes espaços físicos onde as pessoas mais necessitadas, mais carentes podem encontrar apoio, como é que se explica, Paulo, na tua opinião, que a região tenha os índices de pobreza e de exclusão social que tem, os casos de violência doméstica que tem, os casos de abuso sexual de crianças e de pedofilia que tem? Como é que se explica tudo isto? É apenas e só uma questão cultural? É difícil explicar, mas vamos tentar, perceber. Não traz a solução, nem. Não tens, não é? Vou tentar pensar contigo, partilhar essa opinião, como é óbvio. Eu penso que temos várias questões históricas que nos prejudicam e que nós temos que compreender essa história para tentar ultrapassá-la também, de certa forma. Que é, nós fomos tratados como colónias durante séculos pelo governo central português, certo, e a monarquia, e depois o governo central. Eu acho que é a partir de 76, de 74 com a Revolução de Abril e 76 com a Constituição, é que nós temos o nosso estatuto e passamos a nos governarmos como região autónoma, que demos o salto, ou seja, conseguimos, e também não foi só por o nosso mérito de nos governarmos, temos que ser justos também, por todo o investimento que veio da União Europeia, a entrada na União Europeia foi fundamental para este salto que houve aqui a nível de desenvolvimento. Mas é um salto de 70 anos. E da União Europeia fui em 85, 86, quer dizer, 15, 30 e tal anos. Sim. É muito recente, pode até ser já um período histórico considerável para o pessoal mais novo, mas é muito recente para uma história de quase 6 séculos. Eu penso que nós tivemos ainda um sistema feudal cá nos Açores, uma divisão de terra, principalmente em São Miguel, muito desigual. Tivemos falta de investimento da coroa e depois do Estado português. Ou seja, os Açores foram vistos sempre como algo. Hoje em dia as nossas gerações não fazem a mais pequena ideia da dificuldade que há de ter sido habitar estas ilhas, viver nestas ilhas, não é? Aí é que está, por isso eu não culpo ninguém hoje pelos nossos péssimos valores, como referiste, de estatísticos a nível da pobreza, do abandono escolar, etc. Do consumo de substâncias, de violência doméstica, etc. Não culpo. Agora, eu acho que é muito importante a tua pergunta. Acho que a gente tem que se preocupar com isso. E nós é que temos que mudar a nossa sociedade. Porque nós é quase paradoxal, não é? Ou seja, nós temos umas ilhas tão belas, uma qualidade de vida tão única, mas depois ao nosso lado às vezes há casos dramáticos de pobreza, de exclusão social, de violência, de tudo isso que estamos a falar, não é? E isso parece quase paradoxal. Ou seja, é isso que não nos permite efetivamente dizermos que vivemos no paraíso, não é? Embora eu acho que a gente ainda pensa que vivemos um pouco no paraíso aqui nos Açores, e ainda bem, não é? Sim. Nós estatisticamente ainda, apesar de ter aumentado um pouco a criminalidade, ainda somos as zonas mais seguras do país. Sim. E o país é dos mais seguros do mundo, o nosso país. E a maior parte das ilhas ainda ficam casas abertas e carros com as chaves lá dentro, os vidros abertos. Ainda vivemos muito bem.
A questão, agora falando de futuro, falando de como dar a volta a estes indicadores, como continuar a dar a volta a estes indicadores, eu penso que temos que articular as respostas cada vez mais. Isto não estou a descobrir nada de novo, isto qualquer académico, qualquer investigador diz isso. Neste caso, 3 áreas fundamentais: a saúde, o emprego e a proteção social, digamos assim. A solidariedade social que está aqui ao nosso lado, não pode trabalhar sozinha para reverter os valores da pobreza. Tem que trabalhar em articulação com a habitação, com a saúde. Se não, vejamos, vou dar um exemplo. Como é que uma criança de uma família pobre chega à escola e consegue ter sucesso se não for vista, se tem necessidades auditivas, se tem necessidades de visão, se tem dificuldades de fala, quer dizer, para depois poder competir numa sociedade livre, né, com os outros, poder crescer e poder quebrar os ciclos de pobreza. Se não houver este apoio, esta intervenção de várias áreas, dificilmente vamos chegar lá. Por isso, não é só uma questão de investir, é preciso investir, é preciso gastar dinheiro. Nós já temos uma grande resposta social e cara nos Açores, mas é questão de articular esses investimentos cada vez mais. E articulá-los com discriminação, eu diria, positiva nos territórios, ou seja, certas zonas que já estão sinalizadas como tendo piores indicadores, ter um maior esforço de intervenção naquelas zonas. As pessoas que vivem nestas realidades mais, enfim, de maior exclusão, também sei que nos teus estudos tens olhado para isso. Por exemplo, Sem Abrigo e Ponta Delgada, aliás, será um paradigma porque tem mais casos neste momento. Aliás, basta passarmos por Ponta Delgada e já vemos um conjunto enorme de pessoas a dormir nas arcadas dos edifícios da avenida, à volta da Igreja Matriz, enfim. Já nos dá aquela verdadeira noção de cidade grande, efetivamente, não é? Mas esta gente vive nestas condições, muitos deles porque querem, porque não querem estar presos ao cumprimento de regras que, por exemplo, as instituições têm, porque a nossa vida é feita de regras, ou são as instituições que já não estão a conseguir dar resposta, ou seja, as valências que a região tem já não está a conseguir dar resposta a essa gente toda? Grande Pedro, a tua questão já foi-me colocada várias vezes. Embora a tua refletir na pergunta, acho que já deste um pouco a pergunta. Eu acho que são as duas questões. Por um lado, não devemos ter a pretensão de achar que as respostas sociais são as melhores de todas ou as mais adequadas. Nem sempre são. É preciso ter essa humildade, quem trabalha na área. Por outro, também há pessoas que não querem às vezes cumprir algumas regras, há pessoas que estão em certa fase da sua vida completamente desorientadas, seja por problemas familiares, seja por consumos de substâncias ou pelas duas coisas em simultâneo, e que há fases, por melhor que a instituição seja, que não vai conseguir meter a mão naquele caso, como se costuma dizer. Então eu acho que a solução passa por dois lados. Cada vez ter instituições mais adaptadas e mais viradas para a qualidade, para a satisfação dos utentes, não dos funcionários, dos utentes. E aí eu penso que a Segurança Social deveria fazer uma coisa que, na altura em que eu colaborei na Segurança Social, nós tentámos implementar, mas depois ficou esquecida, que é uma avaliação das respostas sociais, ou seja, uma avaliação dos utentes, satisfação da qualidade anónima dos utentes. Há outras maneiras de avaliar, e a Segurança Social falo até por auditorias, por exemplo, quando são situações de denúncia ou mais graves, mas eu penso que devia haver uma avaliação regular da satisfação do cliente, como há em qualquer processo de certificação hoje no mundo empresarial, por exemplo. Haver um também na Segurança Social. Anónimo, para dar total liberdade da pessoa responder. Isso é uma das questões. A segunda questão, eu acredito que as pessoas são sempre recuperáveis e que as pessoas podem melhorar a sua vida e incluir-se na sociedade. E aí, acreditar nisto exige que as instituições estejam sempre a se reinventar e a se adaptar. Exige muitas instituições. Se eu disser assim, ou se eu fizer um discurso ao contrário e disser assim, a culpa é do sem-abrigo, que não quer respeitar as regras, eu estou a desculpar totalmente as instituições. Certo. E eu acho que isso é errado. Eu acho que há culpas de todos nós, cada um tem que fazer o seu papel e nós temos que ter essa humildade de perceber que as instituições também têm defeitos, também têm limites e que temos que melhorando, e eu acho que pela avaliação da satisfação dos utentes poderá ser uma das formas de perceber melhor quais são as boas instituições, quais são as que precisam ser melhoradas, porque é o nosso dinheiro público que está a ser investido nelas, e eu acho que tem que haver também essa avaliação. Tu, percebemos da tua rápida análise, autoanálise curricular há pouco, as pessoas são essenciais para ti, ou seja, tu procuraste até a tua formação no sentido de ajudar e de entender as outras pessoas. Porquê? Que apelo é que surgiu em ti a determinada altura da tua vida
no sentido de dizeres, não, eu quero ajudar os outros? Eu acho que não sou melhor que ninguém e acho que todos nós somos felizes quando ajudamos os outros. Eu acho que isso... Já tem estudos interessantes hoje que determinam que a felicidade, por exemplo, não é determinada pelo dinheiro que as pessoas têm. Claro que é preciso ter algum dinheiro para ter acesso a alguns bens. A felicidade está... O nosso cérebro hoje já está bastante mais estudado e o nosso cérebro fabrica dopamina e certas substâncias que nos dão prazer quando nós damos aos outros. Não é quando nós recebemos, é engraçado. Não é quando nós recebemos uma oferta, é quando nós damos. Ou seja, isto é algo natural que me faz pensar, por exemplo, António Damasio, um neurocientista português que tem estudado os mecanismos cerebrais, diz-nos que a vida, toda ela, ainda antes do ser humano existir, precisa de cooperação. Esta ideia de que é uma ideia muito desenvolvida na política, da competição e no mundo de hoje em dia, ela é importante, essa ideia da competição, mas a colaboração, a partilha e a associação e a simbiose, são vários sinónimos, não são todos iguais, mas isso é que tem feito a história da natureza. Ou seja, segundo Damasio, as células associaram, ainda antes das células, os organelos criaram as células, as bactérias com as primeiras substâncias criaram ali uns organelos, depois criaram as células associaram-se, criaram os tecidos associam-se, criam os organismos, e nós, organismos vivos e sociais, não existíamos se a gente não se ajudasse uns aos outros, não colaborasse. Já está visto que nós somos um mamífero muito pouco autónomo, né? Um ano e tal para andar. Aliás, Immanuel Kant dizia que o homem era um ser insociavelmente sociável, não é? É como Aristóteles, nós somos um zoon politikon, ou seja, um animal político. E foi esta componente política de relação que nos permitiu criar sociedades, desenvolver-nos e chegar a este ponto de civilização. Isto foi uma grande volta à questão porque é que me dediquei à causa social. Eu acho que nós todos, era bom que conseguíssemos encontrar como é que somos felizes e como é que podemos dar um contributo à sociedade. Eu tentei dar, na altura, com as pessoas sem abrigo, e agora tento dar dedicando-me aos meus alunos. Dedicando nas aulas, dedicando nas orientações, nas tutorias, dedicando na investigação, deixar algum contributo ao mundo, e acho que esse é essencialmente o nosso maior legado. Trabalhar com sem-abrigos foi algo que fizeste durante alguns anos da tua vida profissional. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Às vezes, lá está, são excluídos, já vimos isso, a maior parte das vezes temos tendência a desculpar um dos lados e fazendo isso marginalizamos por completo a outra parte do processo. Conta-nos um bocadinho dessa tua experiência. Eu acho que o que talvez mais importante contar aqui é o que é que eu acho que é fundamental para intervir com pessoas que estão em grande discussão social. Eu acho que é fundamental nós respeitarmos o outro como a nós mesmos. É a primeira regra. Parece muito básico, já Jesus Cristo dizia isto. Certo. Isto está mais ou menos difundido na sociedade, a questão de respeito ao outro como a ti próprio, isto já vem da Bíblia, mas isto é muito difícil de fazer na prática. E um dos fatores de insucesso, penso eu, da relação dos técnicos sociais com as pessoas sem abrigo é este. Reside aqui. Reside em algum olhar de sobranceria, em algum desrespeitar aquela especificidade daquela pessoa. Eu vou dar ajuda, mas tu tens que aceitar ajuda como eu quero. E isto não funciona bem, porque são pessoas como nós e que percebem muito bem, podem não perceber a linguagem tão bem verbal que nós estamos a usar aqui, mas percebem a linguagem corporal, percebem se a gente está a olhar com sinceridade, ou se estamos a olhar com respeito, ou se não estamos a olhar com respeito. Isto é fundamental para estabelecer uma relação. E depois, nessa relação é como em todas as relações da vida. Não podemos falhar. Ou convém não falhar. É como com os alunos, é como com a nossa esposa ou com o nosso esposo, é com toda a gente. A gente promete uma coisa, amanhã vou contigo ao médico, queres que eu vá contigo? Quero. Então, tal hora eu estou aqui. Não posso falhar, tenho que estar lá àquela hora. Tenho que respeitar exatamente a pessoa sem abrigo como se fosse a mim próprio, como se fosse qualquer pessoa das mais importantes da minha vida. Se a gente fizer isto, a relação muda, há magia que se faz. Eu insistia com os meus... Eu era coordenador da associação, eu fui também um dos que criou a Associação Novo Dia, na altura, e insistia muito com os meus colaboradores para tratarem os sem-abrigo por senhor e não por tu. Porquê? Precisamente para isto, para estabelecer uma relação de respeito e uma certa etiqueta, cordialidade,
que dar importância a quem não se sente minimamente valorizado. Isso muda. Isto parece que é mágico. E tu consegues ter entrar um bocadinho na vida daquela pessoa e mudar um bocadinho aquela pessoa se consegues esta relação. Claro. Eu acho que isto é fundamental e acho que isto não se ensina nas universidades. Isto tem a ver com... Pode-se ensinar, mas não está nos currículos. Sim. Ensina-se mais... Isso é uma relação de educação pura e dura de cada um de nós. E de humanismo. Claro. Mas acho que é por aqui. Nós somos seres de relação e fazemos tudo com relação uns com os outros. Tens casos de sucesso de que te orgulhas? Fizeste amizades com pessoas que estavam em situações muito vulneráveis e que de repente conseguiram inverter de certa forma o seu rumo? Tens histórias dessas? Tem. Ainda aqui outro dia estava com a minha esposa no Faial, há 15 dias atrás, de férias, mini-férias, um fim de semana prolongado. Encontrei duas pessoas que vieram ter comigo, já tinham sido sem abrigo, já tinham estado na instituição. Uma delas está a trabalhar no hiper, a outra estava a trabalhar no mercado. Quer dizer, pessoas completamente integradas e que tu até te esqueces delas, porque passam muitas pessoas para as instituições. A gente habitua-se a ver alguns, parece que são sempre os mesmos. Infelizmente alguns, coitados, não conseguem dar a volta, mas há muita gente que passa e consegue dar a volta. E isso é bom, isso é muito positivo. Temos que continuar, fruto do nosso isolamento, da nossa pequenez também, até porque efetivamente somos o que somos, não é necessariamente mau, mas é um facto. Temos um karma, um peso muito grande por cima de nós, quer dizer, tudo isto parece fado, tudo isso parece triste, não é? Temos uma qualidade de vida extraordinária, mas passamos a vida a cramar, a queixar-nos, não é? Não é só muito açoriano, é muito português, mas no caso particular dos Açores, porquê é que não estou a entender nós temos este peso todo? Há aqui uma questão... peso, esta carga negativa, digamos assim, é só porque estamos no meio do mar e porque é mais difícil sairmos? Há uma maneira especial de ser português, única. E quando ouço relatos, por exemplo, vou dizer uma coisa completamente fora do que estás a dizer, mas pode ser interessante para a gente chegar lá, para a gente refletir em conjunto. Por exemplo, há militares que fazem operações, portugueses militares com operações no estrangeiro. Nós temos uma forma de lidar com outros povos, de abordar outros povos, de estabelecer relações diplomáticas que mais nenhum povo consegue fazer. Veja, a nossa história, mais uma vez, fala por si. A nossa história é que nos conduz. Nós não somos... Eu não acredito que há uma boa raça ou um povo superior aos outros. Somos diferentes. Claro. O que eu acho é que é isso, é que a nossa história fala por si. A questão do fado, da forma de... Vamos lá ver uma coisa. Nós temos uma grande ditadura. Os nossos pais, Pedro, os nossos pais foram criados nessa ditadura. Nós ainda recebemos essa influência, esse peso. Havia muito uma subserviência. Subserviência. Ninguém reclamava. Parece que somos uma nação que ainda está jovem, não se emancipou, não atingiu a idade adulta. Depois há um outro fenómeno que aqui acho que se passa muito nos Açores, nos lugares mais pequenos, que é o fenómeno das pequenas invejas, de olhar muito para o que é que o outro faz, e eu não ser surpreendido, e então acabo por imitar o outro, que é para ele não fazer nada melhor do que eu que me surpreende, e a gente depois vê que às vezes o empreendedorismo, a inovação é mais difícil nestas ilhas, porque vão todos um pouco atrás uns dos outros. Principalmente nas atividades tradicionais, na agricultura, eu penso que, por exemplo, a questão da monocultura da vaca, ou do excesso, ou da grande produção de pecuária, eu penso que é um pouco isto. Vão todos atrás uns dos outros. Eu acho que nós teríamos potencialidades para ter muito mais culturas diferentes. Como aí há questões políticas que se metem, não é? O facto da União Europeia e da política agrícola comum ter metido os milhões todos que meteu à disposição, houve uma determinação, digamos, uma decisão política que acabou por encaminhar as pessoas, no caso particular dos Açores, para a produção do leite, até mais do que para outro tipo de produção dentro da agropecuária. Exatamente. Isso, mais uma outra coisa, que é a nossa baixa escolaridade, a nossa baixa literacia, faz com que as pessoas tenham muito pouca margem para inovar. Eu digo as pessoas no setor agrícola, genericamente. Cada vez temos mais exceções e pessoal mais inovador. Mas, tradicionalmente, eu penso que estamos um bocadinho presos a isso. Presos há um ditado do nosso povo que diz: não faz e não deixa fazer, né? A falta de autoconfiança em mim e no meu percurso pode fazer com que as pessoas andem demasiadamente preocupadas com o percurso dos outros, e isso não é bom para ninguém. Claro. Eu acho que é bom esta liberdade, a tal competição positiva,
e que acaba também que haver alguma solidariedade nessa competição, porque vão-se completando, e isso às vezes num lugar mais pequeno é mais difícil de se conseguir. Portanto, nós temos que tratar os nossos como gostamos de receber os outros. É essa a relação que falha, ou seja, recebemos muito bem, mas depois no dia-a-dia com aqueles que nos estão na porta da casa ao lado, criamos uma relação de distância. Isto parece até quase paradoxal, mas será essa uma realidade que de facto promove depois esses níveis de exclusão e de problemas sociais? Isso é uma pergunta complexa, porque nós temos, por exemplo, ainda há relatos das pessoas serem muito bem recebidas aqui nos Açores, muito simpáticas. Certo, e qualquer um de nós basta irmos até outra ilha e somos bem recebidos normalmente. Mesmo em São Miguel, atenção, por exemplo. Sim. Depois de quebrar aquele gelo inicial, aquela desconfiança, somos perfeitamente bem recebidos. E São Miguel está a receber melhor. Eu estou lá há 30 anos, as pessoas estão mais abertas, a sociedade está mais acolhedora. Eu penso que sim. Todas as pessoas estão, apesar de termos ainda valores terríveis de indicadores sociais, sente-se algumas melhorias. Agora, eu penso que esta questão... Pedro, perdi-me agora um bocadinho, estavas a falar... Vamos para fora, não é? E lá fora tratamos bem os outros e tentamos com que eles... Ainda agora falavas nas questões militares, não é? Portugal tem uma força na República Centro-Africana, tem feito variedíssimas missões na perspectiva de assegurar a paz, enfim, de tirar aquelas populações também das circunstâncias em que se encontram. Mas cá dentro, e pergunto isso por um motivo simples, por exemplo, estou-me a recordar, há algum tempo atrás, não muito na sequência da publicação do último livro, por exemplo, de João Neto, sobre a pobreza, não? Foi feita uma reportagem especificamente sobre a Terceira relativamente às questões da toxicodependência e da pobreza. Os terceirenses indignaram-se pelo facto de a RTP ter vindo fazer aquela reportagem à Ilha Terceira. Eu, pelo contrário, exortei aquela reportagem na perspectiva exatamente de chamar a atenção que às vezes na porta ao lado da nossa está um caso daqueles e nós não olhamos para ele porque estamos embrenhados na nossa vida cotidiana, não é? E portanto haverá aqui de facto esta tendência de fazermos bem e melhor aos outros e depois há aqueles que são, digamos, os nossos, o dia-a-dia, o laissez-faire, laissez-passer. Talvez. Há uma questão que eu senti isso muito quando trabalhava com as pessoas sem abrigo, que é, ninguém gosta de ver uma pessoa sem abrigo. Ninguém quer o sem-abrigo à sua porta. Ninguém quer ver o pedinte na rua. Eu penso que há duas razões. Uma mais positiva, outra mais negativa. Vamos começar pela positiva. Ninguém quer ver porque é um semelhante como nós e a gente revê-se no outro, de certa forma, e ninguém gosta de ver alguém a sofrer. E isso mexe connosco. A versão mais negativa, que talvez vá um pouco de encontro à tua reflexão. A questão mais negativa é um pouco hipócrita. Ou seja, se eu não vir, não existe. Longe da vista, longe do coração. E aí eu acho que estamos mal. Aí a gente tem que assumir, como tu dizes, a Terceira tem uma taxa de pobreza, vamos assumir isso e vamos resolver isso. São Miguel tem uma taxa ainda maior, vamos saber onde é que ela está, quais são os problemas. São zonas, não é a ilha toda, são zonas geográficas, são partes de freguesias normalmente, já estão mais ou menos identificadas, então tem que haver uma sinergia diferente naquele território e volta daquele território. Mas acho que a questão é muito interessante se a gente vir desta forma, né? A parte negativa da hipocrisia de longe da vista, longe do coração, não aparece, não existe, é muito má, porque os indicadores dizem-nos que cada vez existe mais casos e, como disseste, por exemplo, em Ponta Delgada é visível já, as pessoas sem abrigo já é bastante visível. E depois começam, e já falaste disso, começam a surgir todas aquelas dependências que se vão criando, que também é um pouco paradoxal, porque geralmente um sem-abrigo, um pobre, alguém que vive na rua é porque de facto não tem condições de subsistência, mas depois acabam por ter uma relação com álcool, com toxicodependências que são estranhas, porque para chegar a elas é preciso ter de certa forma dinheiro. Ok, muitas vezes vem dos roubos, da pequena criminalidade, sabemos tudo isso, mas começa também a ser assustador, Paulo, de facto a forma como nós que temos, é verdade, muita água à volta e portanto é relativamente fácil o tráfico, mas também diria temos tanta pouca terra que é relativamente fácil o controle e a fiscalização, e isso aí tem falhado com certeza por razões várias, até algumas se calhar da questão dos lobbies de quem está nesses negócios, como é óbvio, mas como é que se justifica
este aumento tão grande de consumo de substâncias e até da medicação. As pessoas hoje em dia até quase que se automedicam de forma violenta. O que é que está a acontecer com a nossa sociedade? Há aqui várias coisas. Pedro, a questão das substâncias psicoativas tem havido grandes mudanças, especialmente agora com as chamadas drogas novas sintéticas, as novas drogas. Mas Isso é assustador. Vamos recordar vamos mais atrás. Vamos à heroína ainda, o problema da heroína dos anos 90 e princípio do ano 2000. Na altura, e nós trabalhámos muito com heroinómanos e pessoas que estavam em tratamento de heroína, na altura, por exemplo, pessoas que vinham deportadas dos Estados Unidos, e tem relatos destes, que já consumiam heroína nos Estados Unidos e chegam cá e dizem assim: eu nunca me injetei, aqui é que me comecei a injetar, aqui é que me desgracei todo. E porquê? Isto é uma questão de insularidade, interessante, tem a ver com aquela questão de como é que se controla as drogas em ilhas. A droga aqui é muito escassa, apesar de ser abundante e até demais, né, como a gente estava a refletir, ela é mais escassa que em Lisboa e que nos continentes. E como ela é mais escassa e mais cara, muitos toxicodependentes acabam por se injetar e utilizá-la de formas muito mais agressivas pelo seu corpo para rentabilizar o produto. Para durar mais. Para durar mais ou gastar menos dinheiro e fazer essa questão. Isso é uma das questões. Depois tivemos um fenómeno que foi... Houve uma altura, não sei se te lembras, que foi permitido abrir smart shops. Certo. De lojas, que eu agora não sei precisar qual foi isso foi primeira década do ano 2000, se não me engano. Agora, sim, por aí. Primeira, final quase de primeira, por aí. E aparecem as drogas sintéticas nessa altura, nessas smart shops. Ponta Delgada teve 2 ou 3 lojas dessas, aqui na Terceira não sei se houve, mas lá... Chegou a haver uma, mas com pouco sucesso, aparentemente. Mas lá teve sucesso. E depois a lei mudou rapidamente e as lojas tiveram que fechar. E o que é que aconteceu a seguir? As pessoas que conheceram aqueles produtos começaram a mandar vir pela internet. Nunca mais parou o mandar vir as substâncias pela internet. Para além dos circuitos tradicionais, nos contentores, nas pessoas que trazem droga para a região, a gente vê as apreensões, percebe mais ou menos como é que isso funciona. Ela vem muito também por encomenda postal. Essas drogas são sintéticas, são terríveis, têm efeitos imprevisíveis, basta um cabelinho a mais, a pessoa até pode ficar com um surto psicótico e até nunca mais ficar normal. E são muito mais baratas. Não são fáceis de fiscalizar, não estão ainda na legislação algumas delas. A polícia apreende, vai para o Laboratório Nacional, não é considerada nenhuma substância catalogada, o indivíduo continua em liberdade, já 2 ou 3 substâncias já estão catalogadas, mas ainda as vão alterando as moléculas e vão sempre surgindo substâncias novas. Os efeitos são surpreendentemente fortes. Para uma pessoa com adição, isso acho que dá um estímulo que é muito, muito recompensador. E este fenómeno das sintéticas não estou a ver fácil de resolução por causa disto. Quer dizer, tornou-se uma bola de neve. Portugal, conseguiu controlar mais ou menos a heroína com boas práticas a nível mundial, com a despenalização, com os tratamentos, com a substituição opiácea, etc. E agora entramos num caos de substâncias sintéticas que os médicos não têm os medicamentos adequados, as polícias não conseguem apanhar certas substâncias, elas são super acessíveis na internet e por todo o lado. E a malta acaba por conseguir até fazê-las em casa de forma também bastante prática, apesar de artesanal. Não deixa de ser estranho, pá, uma coisa que me impressionou uma vez foi ser proibida em Portugal, mas chegar à Holanda e encontrar numa loja da especialidade, num cantinho reservado aos produtos gourmet, cannabis do pico. Achei aquilo extraordinário, disse fantástico. Quer dizer, na minha terra, no meu país, é proibido, mas na Holanda é gourmet, a cannabis do pico. Havendo uma despenalização, digamos, das drogas leves, haveria eventualmente aqui uma redução destas dependências mais agressivas? Eu penso que sim, embora ia haver sempre algumas dependências agressivas, mas ainda voltando atrás esta questão da cannabis do pico, como é que chega à Holanda e cá ninguém consegue comprá-la legalmente? Eu acho que isto revela um pouco a hipocrisia do nosso país. Claro. E tem que assumir isto. Porque há um outro indicador também muito interessante. Esse tu viste como turista, mas há um outro que está acessível na internet para quem quiser investigar. Nós somos um dos maiores produtores de cannabis medicinal da Europa. O país tem as grandes multinacionais do Canadá e de outros países estão a produzir cannabis em Portugal. E nós portugueses não podemos comprá-la para fins medicinais. Estava a perceber?
Só um português, para ter uma receita para usar cannabis hoje para fins medicinais, tem que estar em fase terminal de várias doenças. E já tem experimentado várias medicações, quer dizer, é algo, eu penso que é um bocadinho hipócrita, né? Se nós produzimos e vendemos, mas cá em casa não podemos usar. O que acaba por estimular depois o tráfico, por exemplo, e o contrabando e todas essas coisas, e as economias paralelas e tudo mais. Há uma associação de mães pró-cannabis ou pela cannabis, e o que é que ela, no continente, o que é que essa associação está fazendo? São mães de filhos epiléticos, que está já mais ou menos comprovado que a cannabis é boa para a epilepsia, que andam a lutar para que os filhos tenham esse medicamento, e o que é que elas conseguem? Vão comprar suplementos alimentares feitos com cannabis, que não têm qualquer controle do Infarmed nem de nenhuma entidade em Portugal, que não sabem se estão a comprar óleo de semente que não tem a tal substância, CBD, ou se estão a comprar que tem a substância. Quer dizer, esse vazio legal, essa hipocrisia faz com que as pessoas consumam coisas que não são boas, que não haja nenhum controle e que o governo não ganhe nenhum imposto sobre isso. A política tenta manter a sociedade conservadora? Porque esta questão é quase uma questão tabu na política. Quando algum partido político ousa falar nestas questões, é de certa forma, não diria achincalhado, porque não é o adjetivo certo, mas é de certa forma posto um bocado à parte, e quase começam a catalogar todos aqueles que defendem essas teorias como gente doida, não é? Há aqui uma tendência muito conservadora ainda na política portuguesa? Sim, penso que sim. E tem a ver também com 40 e tal anos de Estado Novo. Eu penso que a nossa democracia ainda é uma experiência recente. Nós nascemos na democracia, mas os nossos pais não, nunca se moveram. E isso ainda pesa muito sobre nós. Depois, os sistemas têm sempre uma faceta muito forte conservadora para se autopreservarem, para se manterem. Por isso é que a política, de certa forma, é conservadora. Manter as instituições, manter os circuitos de poder, isso tudo. Por outro lado, eu penso que a questão das drogas e da cannabis também sofre um problema, que é chamar a tudo droga. Chamar a tudo droga, eu estou a meter no mesmo saco substâncias completamente diferentes. A cannabis, não há registro de nunca ninguém ter morrido por causa de cannabis, não há doenças declaradas provocadas para cannabis, e já é curas reconhecidas que a cannabis pode ajudar. Ou seja, eu penso que enquanto nós não distinguirmos as coisas, não assumirmos as substâncias, não as investigarmos e não lucrarmos com elas, até, né? O Estado português começar a lucrar com impostos sobre a venda das coisas reguladas, eu acho que a gente não vai evoluir. Mas penso também positivamente que, por exemplo, a Alemanha agora já despenalizou. A Alemanha é muito engraçada, a experiência alemã. Vejam o que é que a Alemanha fez. A Alemanha já legalizou a cannabis. Mas eu não posso chegar lá, ou tu, e comprar cannabis de outra pessoa. Porquê? Porque estamos na União Europeia, os outros países não legalizaram ainda, com o mercado único aberto, qualquer um chegava lá e o polaco ia lá, comprava e depois vendia na Polónia. Eles levaram um ano para inventar esta estratégia, e fizeram uma estratégia de disponibilizam em clubes, as pessoas fazem os seus clubes e é só para autoconsumo. Inventaram uma estratégia para contornar as regras do mercado único. Mas o que é importante aqui, a estratégia é interessante, mas o que é importante aqui é que eu acho que isto vai começar, as pessoas sabendo que têm medicamentos, que há países que estão, os Estados Unidos vão desclassificar como droga pesada, e vai passar a ser uma substância que já pode ser investigada, já pode ter outro tipo de abordagem ao nível das universidades e da investigação. Vai haver até dinheiros, fundos públicos para financiar a investigação à volta desta planta. Eu penso que enquanto nós tivermos o tabu que é uma droga e que é tudo droga, não vamos sair daqui. Agora, quando a gente começar a chamar as substâncias pelos seus nomes e a estudá-las e a perceber o que é que elas são, pode ser que a gente evolua. Não deixa de ser curioso que para fumar é droga, mas quando se prova uma aguardente de cannabis daquelas feitas numa boa adega do Pico, toda a gente acha graça e acha que já não faz mal nenhum, não é? Também temos muito, de facto, essa questão cultural. Paulo, estamos a caminhar para o fim do nosso tempo, infelizmente o tempo voa e as conversas são como as cerejas, não é? A gente vai provando sempre à espera que a próxima seja melhor. Neste ambiente de festa, por exemplo, e fazendo aqui a relação entre o que estamos a conversar e o que está a acontecer e o que vai acontecer durante estes próximos 3 meses de verão em todas as ilhas dos Açores, tudo aquilo que está à nossa disposição num arraial de festa acaba quase por ser mais perigoso
e de criar maior dependência do que, por exemplo, lá está o consumo de cannabis, não é? A questão do álcool, nas doses certas. O álcool é terrível, não é? O álcool é o oposto, é algo que é bastante pior e é o oposto, quer dizer, é culturalmente bem aceito, não é? Até a gente, quando era pequeno, se a gente não bebesse em casa do avô uma pinguinha, exatamente, o avô ficava zangado com a gente, não é? É verdade. Era algo muito, muito enraizado. Hoje até eu fico feliz quando vejo, por exemplo, a geração do meu filho, acho que já aceitam melhor que um jovem saia à noite e não beba. Na nossa altura havia uma pressão para beber sim. muito grande. Eu acho que hoje está um bocadinho melhor essa parte. Agora, o álcool é perigosíssimo. O álcool mata. Todos os anos. E realmente eu também estou convencido, já que a gente está a falar da cannabis. A questão da cannabis também, isto pode parecer uma teoria da conspiração, mas a cannabis poderia ser um medicamento para muitos males e que se calhar ia fazer alguma concorrência a outros laboratórios e a outros tipos de medicamentos. Eu acho que isso, a indústria farmacêutica não lhe interessa de forma nenhuma legalizar a cannabis. Claro, aliás, vê-se ou então eles é que vão comprar as plantações, alguns deles. Exatamente, vê-se a reação que houve agora quando a Organização Mundial de Saúde abriu aqui uma janela, meia janela, para de facto olhar, para começar a estudar a cannabis com outras vertentes, para além daquelas que hoje em dia são permitidas. Mas sim, as festas são espaços de muitos vícios. São ambientes também propícios para, por exemplo, se trabalhar a prevenção? São. E já houve projetos desses. Mas é bem entendida? Tu festeiro, às 3 da manhã, na 17ª Marcha de São João, terás paciência para ser interpelado por um qualquer agente de prevenção? Não sei, claro, mas eu acho que pessoa para pessoa. Eu acho que é interessante evitar. Ou seja, são oportunidades que não se devem perder, não é? Eu acho que não. Eu acho que pode haver sempre sensibilização, não só na área das dependências, mas também na área ambiental, a reciclagem, o lixo para o lixo, não colocar lixo para o chão, fazer uma certa pedagogia. Nesta questão das dependências, eu vou dar um exemplo. Eu, quando trabalhava na área de intervenção social, nós fazíamos troca de seringas. Somos era a única instituição nos Açores que faz isso. Que as pessoas não compreendem muito bem. Estás a trocar seringas, estás a dar seringas. Então, em vez de estás a tratá-los, estás a drogá-los. Estás a drogá-los. Não, a gente nunca dá produto para as pessoas se injetarem. A gente o que é que faz? Isto é um programa nacional de grande sucesso a nível mundial. Porquê? Porque reduz as doenças, as mortes, os problemas associados às comorbilidades. E qual era o nosso trabalho quando trocávamos uma seringa? Não era só toma lá, dá cá. Falávamos com a pessoa, estabelecíamos uma relação e dentro do programa de troca de seringas há um conjunto de procedimentos que nós tentamos passar, certas informações. Como é que se faz um consumo minimamente seguro? As questões, não é só as questões de não trocar, não partilhar seringas, é as questões também a ver com o uso, a substância, etc. Ou seja, assumir que existem as coisas e tentar minimizar os riscos das coisas. E isso, eu até diria mais, eu diria que neste momento há algo na lei que pode chocar um pouco, é as salas de consumo assistido, que já existe uma no Porto e que acho que teve bastante sucesso. Eu diria que Ponta Delgada estava à moda avançar para uma sala dessas, com enfermagem, porque os toxicodependentes que se injeta é uma pessoa extremamente doente. E se não é hoje, amanhã ou depois de amanhã, fica doente. Porque há um monte de doenças associadas às drogas injetáveis. E são pessoas que têm que entrar nos serviços de saúde e têm que ser vistas não só como toxicodependente, como um doente integral, com várias doenças, várias patologias. E nesse sentido, se a gente não assume, se a gente não trata, se a gente exclui, se o médico na urgência diz, tu és um drogado e não te vou atender, o que é que a gente está aqui a fazer? Claro. Não estamos a resolver o problema. E acho que tem que haver uma abordagem muito, muito diferente às drogas, até eliminando a palavra droga do pensamento dessa abordagem e pensarmos nas substâncias em si, e cada uma tem os seus procedimentos específicos que se devem ter em conta. Um homem dedicado às pessoas, a perceber e a ajudar as pessoas. És pai, já falaste aí no teu filho. Um livro, não sei se terás escrito, mas tens escrito muito ao longo da tua vida. Possivelmente também já plantaste a tal árvore. O que é que te falta, portanto, fazer mais? Paulo? Falta muito. Já plantei várias árvores. Só tenho um filho. Já escrevi um livro com o meu orientador de Évora agora há pouco tempo, em inglês. Vou escrever mais um. Agora, em princípio, vou lançar o meu primeiro livro no fim deste ano, sobre teoria crítica alemã, filosofia social e política.
Mas falta muito, nós temos sempre sonhos e enquanto a gente está vivos tem sempre sonhos e um deles é contribuir para esta sociedade e gostava também de ter uma vida um bocadinho mais longa, não falecer já, né? Claro, Continuar sim, a lutar, claro, e a dar de mim aos outros. Sim, senhor. Paulo Vitorino Fontes, muito obrigado por este bocadinho que dispensaste ao Rádio Clube de Angra. Foi um privilégio poder contar com o teu pensamento, com a tua companhia, com a tua amizade nesta emissão especial das São Joaninas, porque também é preciso falar de coisas sérias nestas alturas, não? Estamos em festa, mas não devemos deixar de olhar a realidade que nos rodeia, porque é dela que nós depois vamos continuar a viver a partir de 30 de junho e do fogo de artifício que encerrará as São Joaninas. E, portanto, muito obrigado por este bocadinho. A Voz da Terceira estará, obviamente, sempre disponível para partilhar o teu pensamento e o teu sentido crítico que venhas a pôr cá para fora, e já percebemos que vem aí outras obras com a tua assinatura. Um grande abraço. Sei que está a terminar a tua presença por cá, não é? Já hoje já voltas. Já volto. E, portanto, vai com saudade, volta depressa, com certeza. Para o ano volta à festa, em princípio, se tudo correr bem. Muito obrigado pelo convite e grande Pedro, e estamos cá, sempre for preciso, com muito gosto de vir aqui a esta rádio histórica que muito tem dado à Ilha Terceira e aos Açores. Sim, muito senhor, obrigado. muito obrigado. Paulo Vitorino Fontes foi o nosso convidado. Daqui a pouco o Lino Inocêncio e o Diogo Andrade voltam à antena nesta emissão especial Rádio Clube de Angra São Joaninas 2024 com mais e belíssimos convidados.